Olá, boa noite. Boa noite, Padre José. Tem um pouquinho Bem-vindo. aqui, eu sou meio caipira, então, Então, que bom que deu certo, né? uma Muito alegria. bem, muito bem-vindo. Uma alegria grande nesta noite, então, né, poder conversar mais um pouco. E então, nosso povo está entrando. Quem está entrando pode depois, nessa seta que tem embaixo, ir compartilhando. E assim nós vamos, né, divulgando então a live. Então, hoje à noite nós pensamos então, né, de conversarmos um pouquinho, partilharmos sobre um tema muito importante, muito bonito, que é sobre as manifestações extraordinárias do Espírito Santo. Vou fazer uma breve introdução, e em seguida passo a palavra para o padre, né? Todas as pessoas que experimentam a experiência do batismo no Espírito Santo têm experimentado muitos frutos. Então, uma nova profundidade na oração, amor à Escritura, devoção à Eucaristia, um coração evangelizador, um apelo à conversão, à busca da santidade, preocupação com os necessitados, a formação de relacionamentos mais profundos. E aí, né, podemos constatar tantos dons, carismas, curas, prodígios, né? Mas é muito perceptível, então, esses frutos. Hoje nós gostaríamos de tratar um pouquinho, então, sobre esse momento, né? Quando nós rezamos pelas pessoas, pedindo a elas a graça do batismo no Espírito Santo. Então, as pessoas podem, né, naquele momento, experienciar, e muitas experienciam, várias coisas, muitas coisas sensoriais, né? Que aqui nós vamos então usar a palavra, né, manifestações, né, extraordinárias, né, que às vezes não são tão comuns, então por isso usamos o termo extraordinário. Então, Padre José Eduardo, né, fique à vontade. Nós vamos agora no princípio desligar os comentários, depois sobrando esse tempo a gente vai no final então abrir um pouquinho, né, para algumas perguntas, né? Então, com a palavra, Padre. Muito bem, Padre Pedro. Ora, então, acho que a primeira coisa que é importante dizer, né, quando nós estamos nos referindo às graças que o Espírito Santo nos confere, nós nos movemos no âmbito de dois campos. Isso é bastante clássico nos livros de espiritualidade. Nós temos digamos, o campo da chamada graça habitual, ou seja, da graça santificante, né? Que ela é uma participação na vida de Deus que nos é dada no batismo e que cresce ao longo da nossa vida através da recepção dos sacramentos e da oração. A graça santificante, ela é acompanhada pelas virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. As virtudes infusas são a fé, a esperança e a caridade, a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança em âmbito sobrenatural. E, junto com essas virtudes, nós recebemos os 7 dons do Espírito Santo, né? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Ora, os dons e as virtudes nos levam a produzir os frutos do Espírito Santo, que estão escritos em Gálatas, no capítulo 5, e, juntamente com os frutos, as bem-aventuranças, que estão no capítulo 5 de São Mateus, que são como que a feição da santidade, degrau a degrau, até que nós cheguemos à santidade consumada. Ora, toda essa riqueza nos vem com a graça santificante. Esse cortejo de virtudes e dons, né? As virtudes
elas são ditas pelos autores espirituais que são como que um barco a remo, em que nós nos esforçamos para praticar, né, aquilo que é a medida da fé e da caridade. E os dons são como que um barco à vela, em que nós recebemos as inspirações, e na medida em que nós vamos crescendo na santidade, nós vamos passando das virtudes para uma manifestação mais clara dos 7 dons do Espírito Santo, né? Uhum. Até o máximo da santidade consumada, que é digamos, a aquisição máxima do dom da sabedoria, né? Ora, só que a doutrina comum da igreja que a graça habitual não pode ser nem recebida, nem mantida sem as graças atuais, né? As graças atuais são auxílios, impulsos que Deus nos confere para que nós possamos nos conservar a graça, ou, para quem ainda não se converteu, para que nós possamos receber a graça, né? E as graças habituais, elas nos são dadas também pela oração. Então é por isso que nós vamos rezar, né? Sim. Por isso que pelos sacramentos. Porque é assim que a gente cresce digamos, no grande caminho da graça santificante, da chamada graça habitual. Ora, só que, paralelamente à graça santificante e à graça habitual, existem as chamadas gratiae gratis data, que são essas graças, esses dons. A palavra graça, a palavra dom em grego, elas se confundem, né? Dom, presente, graça, favor, né? Então, essas graças dadas gratuitamente é aquilo que a gente, em geral, chama de carisma, né? Uhum. A palavra carisma vem do grego charis, que significa graça. Isso. E nós chamamos de gratis date na teologia, as graças dadas gratuitamente, porque elas não significam necessariamente que a pessoa está num grande nível de santidade. Uhum. Deus concede para o nosso bem, para a edificação da igreja, sobretudo, de acordo com a sua soberania. Então ele concede os carismas, essas graças extraordinárias que ele dá, né, de acordo com a sua vontade soberana. Ora, então, quando nós lemos a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele diz exatamente isso no início. Acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que permaneçais na ignorância. Porque o mesmo Espírito distribui os dons para todos, né? Então ele está ali em 1 Coríntios capítulo 12 falando sobre essas graças dadas gratuitamente e que elas se manifestam entre nós como uma ação gratuita e exuberante de Deus. Ora, acerca disso tem 2 coisinhas a dizer que são ainda, digamos, introdutórias, né? A primeira é que nós temos um preconceito muito naturalista em relação a essas coisas. Ou seja, sobretudo a partir do século XVII, XVIII, foi se intensificando, né? Nós temos muita, digamos assim, uma influência acentuadamente racionalista e que aos poucos é naturalista. Então, essa coisa de Deus vir e ele manifestar soberanamente a presença dele, ela é meio que mal vista por muitas pessoas. Porque dá a impressão de que nós estamos infringindo aquele mandamento que está no capítulo 14 da primeira Coríntios, quando São Paulo manda fazer tudo com ordem e decoro, né? Só que essa ordem e decoro não são ordem e decoro humanos. Não é que Deus se encaixa dentro daquilo que nós ditamos como sendo ordem e decoro. Ordem e decoro
digamos, é porque onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade, mas também aí a ordem. Ele é um espírito de paz, não de perturbação, não de contenda. Então, nós, muitas vezes, temos essa dificuldade de lidar com ações soberanas de Deus no nosso meio, porque nós achamos que, digamos, a fé, ela precisa ser extremamente, digamos, analítica, tem que ter controle, absolutamente tudo. Né? Nós não podemos, em nenhum momento, permitir que Deus venha e se aproprie e faça as coisas do modo como Ele quer. Em segundo lugar, esse preconceito revela uma ignorância acerca de uma constante na história da igreja, que foi de exuberância, de despertamento, de avivamento, de fervor, que de enquanto em quando acontecem. E geralmente, quando essas coisas acontecem, acontece também uma série de manifestações de tipo afetiva, sentimental, como um efeito dessa invasão do poder sobrenatural de Deus na Terra. Né? E são coisas que acontecem, é uma constante na história da igreja, quando nós vamos ver, por exemplo, na época da construção das catedrais, em que todo mundo ficava, trabalhava durante o dia no seu ofício, à noite ia todo mundo fazer vigília e trabalhar na construção de catedral, e cantando, e louvando, e aquele ambiente de fervor. O que isso tem de racionalista? Como quando toda uma população recebe um impulso, nós vamos juntos construir uma igreja. Né? Ou em Pentecostes, por exemplo, quando nós vemos o que aconteceu com os apóstolos, ou em certas descrições, por exemplo, de Santo Agostinho, quando ele conta milagres que aconteceram na igreja que ele pastoreava, e tantas outras coisas, tantos outros fenômenos, os grandes pregadores do século X, no século XI, o São Bernardo, por exemplo, foi uma trombeta que pregava, e coisas aconteciam, milagres, sinais. Ou, por exemplo, São Vicente Ferrer, que na Ordem Dominicana foi celebrado esses dias, né, que pregava, as pessoas caíam. E numa única pregação, num único grito, dizem as crônicas, que ele derrubou 20 mil pessoas por terra. Né? 20 mil caíram debaixo do poder de Deus. Ou seja, essa alergia que nós temos e que nos faz, muitas vezes, querer encaixar tudo dentro de um certo purismo. Isso aqui é natural ou sobrenatural? Isso aqui é um fenômeno espiritual ou é um fenômeno psíquico? Essas distinções que não se dão na realidade, porque nós somos uma unidade, né? Nós somos condição todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Ou seja, essa unidade que nós somos, ela pode ser inteiramente afetada por Deus. No nosso corpo, na nossa alma e na parte espiritual da nossa alma, que é aquilo que São Paulo ali chama de espírito. Ou seja, nós não temos por que nos fecharmos num certo puritanismo, num certo purismo, eu diria. Purismo, né? Quer dizer, em que as coisas elas não podem estar num campo, digamos, em que pode se dar uma intersecção entre uma forte manifestação do poder de Deus, uma forte invasão sobre com reações emocionais, corpóreas, espirituais, que de algum modo nos afetem. Ora, dito isso, a pergunta que nós fazemos é: será que são coisas loucas? Será que isso existe realmente? O que a palavra de Deus tem a falar sobre tais manifestações? Elas são coisas de carismáticos
pós-modernos, da terceira onda, de gente que está afetada por euforia. O que é isso? Né? Ora, eu fiz aqui uma... Poderia ser muito mais longo aqui, mas apenas alguns versículos, algumas citações que mostram que a Sagrada Escritura, que é a fonte primária da nossa fé, e também a tradição da igreja, mas nós não temos tempo de percorrê-la toda, mostra uma série de manifestações que aconteceram. Então, por exemplo, em Atos capítulo 7, se diz acerca de Moisés: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Em Hebreus 12, 21, o apóstolo diz: o espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e tremendo. Ou seja, existem tremores. Né? Às vezes, eu já vi muitas pessoas, às vezes, entrarem num momento de efusão, entrarem num momento de exultação no espírito e começarem a formigar, a tremer. Né? Depois, Atos 9, capítulo 9, versículo 4. Quando fala da conversão de São Paulo. E caindo por terra, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? São Paulo, quando se converteu, ele caiu. Em Apocalipse 1, 17, diz: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. São João e Evangelho. Ele tem a visão de Jesus andando entre os candelabros, ele cai. Né? Mas, quando, por exemplo, na passagem do Nosso Senhor orando, João capítulo 18, no Horto das Oliveiras, quando ele diz: sou eu, todos os soldados caem 2 vezes. Não apenas. Então, aqui o cair no espírito, né? O pessoal, na minha opinião, erroneamente chama de repouso. Eu não gosto dessa palavra repouso. Ela dá uma ideia de dormir. Você vai tirar um cochilo, uma madorna. Né? Então, não é essa a ideia. A ideia é a queda mesmo. Né? Você que cai. Né? E a queda aqui não significa necessariamente que você é derrubado por um impulso. Pode ser que você simplesmente esteja adorando e você seja, digamos assim, colado no chão. Eu já vi momentos de adoração tão exuberantes em que, no início dos anos 2000 e pouco ali, havia um negócio meio diferente acontecendo por aqui no Brasil. Então, a gente tinha alguns momentos de adoração em que o pessoal estava literalmente colado no chão, parecia lagartixa. Tão grande era a presença de Deus caindo sobre todo mundo. Então, esse cair não significa necessariamente você ser derrubado. Né? Significa simplesmente você estar prostrado por terra debaixo de um poder sobrenatural de Deus. Atos capítulo 2, versículo 13. Diz que a galera que observava os apóstolos, Nossa Senhora, na manhã de Pentecostes, dizia: alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais, estão embriagados. Né? Em 1 Samuel 1,14, o Eli fala a mesma coisa da Ana. Né? Ele diz: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. É aquela reação sobrenatural de quem se sente meio ébrio, meio intoxicado. Parece que você está em oração, você está debaixo de uma unção do Espírito Santo
você perde a capacidade de dizer as coisas, né? Você fica parecendo que você está embriagado. Pode acontecer. Gênesis 17, 17. Né? Quando os 3 anjos lá visitam Abraão. Isso é uma imagem da Santíssima Trindade. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu. E disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz, etc. Quando Sara ouve lá dentro também essa conversa, ela começa a rir. Quantas vezes pode acontecer que debaixo de um fogo, de uma unção sobrenatural, de repente as pessoas comecem a rir. Até uma reação de riso. Aí o pessoal que não tem discernimento acha logo que é demônio. Muitas vezes não é. Muitas vezes é simplesmente uma alegria sobrenatural. Verdade, há santos que tinham risadas místicas, né? Que começavam a gargalhar, a rir, por causa de um envolvimento espiritual na presença de Deus. Choro. Essa daqui tem assim, em abundância na Escritura. Deixa eu pegar um versículo. Todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Um choro coletivo. Neemias 8, 9. Né? Não tem problema de chorar quando há um toque sobrenatural que te faz chorar. O que não pode é o choro fingido, né? É quando a pessoa está forçando a barra, ou quando, por exemplo, ao invés de ser uma moção espiritual, o que há uma apelação emocional. E eu, por exemplo, como padre, começo a criar um ambiente de chorinho e começo a levar as pessoas a, digamos assim, a estimulá-las ao choro. Aí não vale. Mas quando é um envolvimento na presença de Deus e o Espírito Santo, com a sua presença soberana, com a sua ação, provoca uma reação de choro, meu Deus, né? Há muitos pregadores, né, antigos, até São Paulo da Cruz, ou são todos eles, Santo Afonso Maria de Ligório. Hoje mesmo eu li na vida de São Francisco Xavier, né, que ele falava lá e o pessoal começava a chorar do nada, né? Descia uma unção de arrependimento, de choro, de lágrimas abundantes, né? Um texto muito citado, padre, também, é aquele de Pedro, né? Quando tem aquele momento de encontro com Jesus após a negação, que chorou, né? Copiosamente. Exatamente. Se usa muito esse texto para também falar do dom das lágrimas, também que seria uma experiência, uma manifestação, né? Exatamente. Existe o dom das lágrimas, o choro de arrependimento. Também existe o choro intercessório. Quando você não está chorando as suas lágrimas, você está chorando o choro ou do coração de Cristo pelos pecados dos homens, do coração doloroso de Maria Santíssima pelo pecado dos homens, ou o choro intercessório de identificação com o sofrimento de uma pessoa, de piedade, de compaixão. É uma experiência comum em pessoas que têm o dom da intercessão. Lucas, capítulo 1, versículo 41, fala quando Nossa Senhora chegou na casa de Isabel, né, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E em alta voz exclamou, ela gritou: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Ou seja, aqui é um louvor exuberante, é um grito de louvor. Quantas vezes, né, desce uma unção coletiva sobre a igreja. Nós estamos, por exemplo, numa adoração, ou numa pregação, ou num momento qualquer, e desce uma unção coletiva e todo mundo começa a explodir no louvor. Lindo. Quando uma manifestação extraordinária dessa acontece, né? Marcos capítulo 5, Marcos, Evangelho de São Marcos. A passagem da hemorroíça. No mesmo instante que a mulher o tocou, Jesus percebeu que dele havia saído poder.
dinamis, e perguntou, quem me tocou? Versículo paralelo, em Lucas capítulo 6. Todos procuravam tocar nele, porque dele saía um poder, uma força que curava todos. Ou o Juízes, no capítulo 15, em que diz sobre Sansão, muito interessante Sansão, diz, e vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos, e achou uma queixada fresca de jumento, estendeu a sua mão, tomou e feriu com ela 1000 homens. Uma força que sai de Sansão. Então, muitas vezes, pode acontecer uma manifestação de força. Força elétrica, força de formigamento, força como força física, como impulso. E muita gente é invadida por um poder, por uma força, e começa a pular, e começa fica fora de si. O que está acontecendo com aquela pessoa que parece que está pulando que nem pipoca? Pois é, uma visitação do Espírito Santo que trouxe um poder, uma força espiritual ali, e a pessoa ficou completamente transformada, ficou invadida pelo poder de Deus. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paz. Né? Então, por exemplo, a pessoa de repente é invadida por uma paz que ela não consegue nem se mexer. Então, não é só manifestação extraordinária do ponto de vista de ser eufórica. Às vezes é exatamente o contrário. Às vezes é uma paz que invade a pessoa, que ela não consegue nem se mexer. Parece que ela vai parar de respirar. Tão forte a paz que a habita naquele instante. Atos 6,15. Estevão, olhando para ele, está falando sobre Santo Estevão, né? Olhando para ele, para Estevão, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então, uma visitação, uma manifestação do Espírito Santo que transfigura a face da pessoa. A pessoa fica assim, parece que ela tá iluminada, uma luz, um brilho invade o rosto dela. Você fala assim, o que aconteceu com essa pessoa? Parece que ela tem um foco de luz que está saindo de dentro dela. Pois é uma manifestação extraordinária do Espírito Santo. Atos capítulo 10, São Pedro, descrevendo o que aconteceu com ele antes do Pentecostes de Cornélio. Tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia uma toalha sustentada pelas 4 pontas. Ou seja, é uma espécie de transe. São Pedro, de repente, perdeu os sentidos. O que aconteceu comigo? Onde eu estou? Não sei mais. Estou suspenso entre o céu e a terra. Já parece que parou o relógio. Não sei onde eu sou. O que está acontecendo comigo? Não estou vendo mais nada. Aqui já entrei num túnel. Já era. Apaguei. Um transe. É uma manifestação de perda do sentido. Romanos 8:26. O próprio Espírito vem em socorro do nosso espírito. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, nem orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, ele nos intercepta com gemidos inexprimíveis. Gemidos. Então, é o que está na origem do dom de línguas, né? Que são gemidos espirituais, que você, de repente, você não sabe mais o que está fazendo. Muitas pessoas pensam que línguas é simplesmente você dizer sílabas, mas não. Línguas também são gemidos. Línguas também são suspiros. Línguas também são palavras desarticuladas. Né? Às vezes, eu já vi pessoas
Me lembro de um homem que estavam orando pelo batismo no Espírito Santo e colocaram a mão nele e ele começou a sentir o poder de Deus no negócio assim nele, e ele só sabia dizer eita, 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 eita. Isso é línguas. Embora ele não soubesse liberar locuções em línguas, ele estava possuído, como muita gente começa a dizer aleluia, muita gente está ali transportada por uma manifestação de Deus. Então, eu peguei só alguns versículos, nós poderíamos ser muito mais longos, para mostrar manifestações do Espírito Santo que podem acontecer quando Deus soberanamente quer manifestação e poder em nós. Qual que é o problema? Né? Eu não sei se tem alguma pergunta, porque eu sou falador. Né? Então, não, fique à vontade, padre. Eu tenho, nas lives que o senhor tem feito, né, acho muito interessante, o senhor tem sempre citado um livro, que é esse daqui. Sim, Som de Milagres, que são muitos relatos da experiência, né, do dom de línguas na história da igreja, né? Então, hoje, graças a Deus, esta manifestação, esse carisma, está já mais conhecido, né? E realmente vai se vendo que é algo constante na história da igreja, né? Eu lembro que quando tive a experiência do batismo no Espírito Santo, um livro que me marcou muito e me ajudou também a entender um pouco mais todo esse mundo, né, de Pentecostes, foi aquele livro Jesus Está Vivo, do Emiliano Tardif, né? E que falava justamente isso, né, que o senhor está colocando para a gente, que Jesus está vivo, né? Pentecostes não é algo do passado, é hoje, né? Então, à medida que nós vivemos essa experiência, uma vida na graça, esse mergulhar em Deus, nós também vamos experimentando, experienciando na nossa vida essas graças, derramar de graças de Deus né, sobre nós. O padre Degrange... Como? O padre Degrange, o padre Tardif, aliás, o padre Tardif era uma coisa maravilhosa, porque com isso, né, Jesus está vivo. Isso mesmo. Já que Jesus está vivo, aí começavam a acontecer os milagres, né? E ele tinha, assim, era algo sensacional, né? Realmente, tantos relatos do livro, é quase todo só de relatos de milagres, né? Que Deus usava ele para realizar, né? Então, hoje, o dom de línguas, ele está, graças a Deus, já mais, né? De algo mais tranquilo, mais conhecido. Ainda, padre, gera um pouco, assim, ainda, né? De resistência, medo, em algumas pessoas, é essa realidade que o senhor, né, trouxe alguns textos bíblicos, que é dessa experiência que, né, popularmente é chamado de repouso no Espírito Santo, né? Mas, como o senhor colocou, realmente não é a palavra mais adequada, né? Se usa a palavra queda, cair, enfim. E é difícil alguém entender isso sem muitas vezes ter passado por essa experiência. E quando a gente vive essa experiência, muitas vezes a gente vê que é algo simples, né? Mas que também é difícil de descrever. No Brasil, nós temos ainda poucos textos sobre esse tema, né? Pelo que eu me lembro, assim, nós temos, né, aquele livro do Cardeal Suentes, né, que, né, o título Repouso no Espírito Santo, Fenômeno Controvertido. Né? Depois saiu um outro do padre Roberto de Grandes, né, Repouso no Espírito Santo, um surpreendente e polêmico dom do Espírito Santo. E mais recente, então, saiu um livro do padre Antonello, que tá com esse título também, né, O Repouso no Espírito Santo, e tem a apresentação do Dom Alberto Taveira. Mas são livros, assim, não são muito profundos, não desenvolvem muito esse tema, né? Nos clássicos, por exemplo, Tanqueray, Garrigou Lagrange, Rui Marinho, chegam também a abordar esse tema de alguma forma? Quando eles falam do êxtase profético, Uhum.
que é diferente do êxtase místico. O êxtase místico ele faz parte, digamos, da, é, digamos, das idades da vida interior, até que ela chega. Uhum. O êxtase profético, ele não depende da ele é dado gratuitamente, é uma gratia gratis data. Né? Então, eu posso dizer que o fenômeno do cair no espírito, do repouso no espírito, ele tem algum tipo de paralelo com o êxtase profético. Algum tipo de paralelo pode existir, mas de um modo muito inferior, né? Ou não. Pode acontecer realmente uma manifestação extraordinária em que a pessoa sai de si. A palavra êxtase significa isso, sair de si. Em que a pessoa ela é ausentada dos seus sentidos, de uma maneira completa ou de uma maneira parcial. Né? Há muitos relatos de êxtases ou raptos, que já são violentos, né? Que eles aconteciam de uma maneira parcial. Agora, sim, eu acho que a angústia por catalogar o fenômeno, ela não é muito sadia. Porque tanto as manifestações místicas como as manifestações proféticas, elas dependem da soberania de Deus. Então, como é que eu vou querer catalogá-las de um modo analítico e colocá-las debaixo do mesmo gênero, da mesma espécie? Né? Então, eu acredito, por exemplo, quando São Vicente Ferrer gritou numa manhã de Páscoa: Cristo ressuscitou verdadeiramente, e 20 mil pessoas caíram por terra. Eu não creio que ele estava preocupado em catalogar aquele fenômeno. Sim, sim. Né? Ou, por exemplo, na manhã de Pentecostes, quando os apóstolos estavam falando, todo mundo dizia que eles estavam bêbados, né? Eu não imagino que eles estivessem preocupados em catalogar de alguma maneira aquele fenômeno. Inclusive porque me parece que seria um pouco abusivo. Não que nós não possamos fazê-lo, mas sim, eu acho que a excessiva preocupação com esse tema, ela pode ser pouco sadia e tirar de nós a liberdade. Porque, vejam, eu acho que esse é um dos problemas que nós precisamos resolver. Por que o católico é tão grilado com essas coisas? Então nós temos uma dificuldade para entender, uma certa aversão, ficamos preocupados com isso. É porque a gente tende a psicologizar tudo. Sim. Catalogar isso como um fenômeno meramente psicológico. Então, por exemplo, se tivesse alguém de hoje, com o olhar de hoje, se ao invés de procurar o Ananias, São Paulo Apóstolo, tivesse procurado nós iríamos dizer: calma, você teve uma alucinação. Você teve delírio. Né? Nós tentaríamos catalogar aquilo de uma maneira humana. Né? Ao passo que, quando acontecem fenômenos genuínos, um toque genuíno de Deus, uma manifestação genuína de Deus, aquilo produz algum efeito espiritual que seja aproveitável para aquela alma. Né? Portanto, eu acho assim, que destravar-se, desbloquear-se, né, e fluir, deixar fluir, para nós é absolutamente importante. Sair da posição analítica para a posição de quem deixa acontecer. Né? Eu utilizo sempre um exemplo quando eu falo disso, que é o seguinte: se você... Quantas bactérias existem na boca humana? Dizem que a boca é mais suja que o chão. Pelo nível de bactérias humanas, pelo nível de bactérias que existem na boca. Eu pergunto:
Se você ficar analisando isso, quem é que vai dar um beijo em alguém? Ninguém. Sim. Né? Por que, por exemplo, um esposo beija a sua esposa? Porque ele não está analisando quimicamente o que está com... Ele se deixou envolver por aquele clima de amor e aconteceu. Uhum. Ora, então, por exemplo, nós começamos a orar. Aí a sua mão começa a formigar, por exemplo. Uhum. E aí começa a censurar. Para a mão. Para de formigar. O que você faz quando você faz uma coisa dessa? É exatamente o que diz São Paulo em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo. Você apaga. Você extingue, porque a personalidade do Espírito Santo é extremamente dócil. Então você afugenta rapidamente. Você consegue bloquear. Uhum. Infelizmente, esse poder que a carne pode fazer, pode bloquear a ação do Espírito Santo. E muitas pessoas, por medo, por ficarem pensando assim, será que isso é um pensamento meu ou é algo de Deus? Ele analisando, tentando fazer o dissecamento daquilo. Ela fica tentando fazer a anatomia daquilo. Sim. Ao invés de fazer isso, por que ela simplesmente não abre a boca e diz assim, irmão, isso aqui é assim? Né? Eu estou sentindo isso. Faz algum sentido para alguém? Com toda simplicidade. Faz uma pergunta. Uhum. E de repente alguém pode te surpreender. Eu me lembro, por exemplo, que uma vez eu vi um relato de um irmão que estava no momento de oração e veio para ele a palavra amarelo. E aí ele disse, o senhor está me colocando uma palavra aqui que é a palavra amarelo. Aí uma mulher começou a chorar. Olha. Lá no canto. E aí foram perguntar para a mulher, o que significa isso? Por que a senhora está chorando? Ela disse, é porque quando eu quando eu saí de casa, eu estava numa situação difícil com a minha família, eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor realmente estiver cuidando disso, eu vou pedir uma coisa louca. Eu quero que o Senhor coloque na boca de alguém lá, a palavra amarelo. Aí eu vou acreditar que o Senhor está fazendo alguma coisa mesmo. E de repente a pessoa foi lá. Né? Agora, se você começa a dizer assim, o que palavra besta, amarelo, o que isso significa? Você começa a analisar e você começa a querer colocar uma estrutura, você começa a querer explicar aquilo, você simplesmente matou a ação soberana de Deus naquele momento. Tempos atrás, um grande psiquiatra, né, aqui de Florianópolis, falava também da experiência que ele viveu, né, no batismo no Espírito Santo. Ele, né, no momento de oração, né, ficou muito à vontade, muito livre e caiu, né? E ele diz realmente que foi um divisor de águas na vida dele. E ele, né, com todo o conhecimento, dizia, olha, não tenho como explicar, né? Deus realmente me visitou e realmente foi um divisor de águas na minha vida. Então, aqui uma coisa importante, padre. Muitas pessoas pensam assim, mas eu, né, rezaram por mim, pedindo o batismo no Espírito Santo, mas eu não rezei em línguas, eu não caí, eu não senti. Não é a mesma coisa com todo mundo, né? Então, não é preciso que algumas vezes eu sinta algo para que realmente Deus esteja ali me visitando e o batismo no Espírito Santo esteja acontecendo, né? Então, é possível, né? É muito comum, mas não é a mesma coisa com todos, né? Algo muito diverso. Exatamente. Então, pode ser manifestações de qualquer tipo, né? Uhum. E não nos esqueçamos que Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. Então, muitas vezes, Deus está nos tirando a dimensão sentimental e nos jogando para a dimensão espiritual, em que a gente não sente nada, mas em que há um acto de Deus no nosso espírito.
Uhum. Então, o mais importante não é ficar assistindo aquilo que pode acontecer comigo, como se você tivesse uma arquibancada e se vendo lá no centro do palco e dizendo o que será que está acontecendo comigo, o que será que está acontecendo Isso. comigo, o que será que eu estou sentindo. O mais importante é sair desta autoanálise e se envolver com Deus. Uhum. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. É só você não segurar. Isso. Quando nós conseguimos ter esse nível de abertura, de repente nós percebemos que Deus começa a fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Uhum. Ah, agora, sim, uma pergunta um pouco mais pessoal, né? O senhor tem esse conhecimento, né? Esse gosto de estudar também toda esta realidade, né? É, isso já é algo de tempo? Como é que foi também essa experiência para o senhor na sua vida, padre? Bom, eu estou com anos de idade. Quando eu me converti, na região em que eu estava começando a entrar de uma maneira forte a teologia da libertação. Porque o lugar Uhum. em que eu morava, o lugar em que eu me converti, ele é de recente como é que é isso? Habitação, né? Tem Uhum. pessoal, a partir da década de 80, mais ou menos, que começou a ver assim, aquilo começou a ser populado, né? Então, nessa época, eu tive uma crise, porque eu não conseguia, é, eu não conseguia me contextualizar naquela igreja esquisita, seca, sem sobrenatural, sem. Era uma coisa que me deixou em crise. E eu fiquei muito mal. Eu já tinha lido a Bíblia inteira, né, com essa idade, 12 anos, eu já tinha lido a Bíblia inteira, acho que pelo menos umas 2 vezes. Eu era uma pessoa que tinha uma sede do sobrenatural muito forte. E aí foi nessa época que eu conheci renovação carismática, numa época de crise. Falei, meu Deus, isso existe. Isso existe dentro. Eu fiquei muito impactado. Né? E aí, muito bem, a partir de 95, se não me engano, começou a haver a ofensiva nacional da renovação, engessou um pouco o movimento. Foi mais ou menos nessa época que eu fui descobrindo a vocação, entrei para o seminário, e no seminário eu desliguei o botão carismático. Uhum. Fui descobrindo todo o lado, digamos, mais tradicional da igreja, e fui me apaixonando muito por isso também. Até que depois que eu me ordenei em 2006, aí em 2007, 2008, 2007, por uma série de situações, digamos assim, eu fui novamente tomado pela unção carismática, meio que sem eu querer. E aí eu precisei começar a estudar muito essas coisas, até com a ajuda de outros amigos, padres, que foram me dando material, amigos também não católicos, e eu fui estudando meio que na marra Uhum. essas coisas. E de lá para cá a gente fez bastante disso, né? Então, hoje, eu diria assim, eu cheguei numa etapa meio de síntese, que eu não me sinto mais, digamos assim, eu não sou um carismático pentecostal, desses do reteté, né, do sapatinho de fogo, né? Eu também, digamos assim, um tradicional, engessado, frio. As duas coisas Uhum. casaram muito bem dentro da minha personalidade, do meu ministério também. Quem acompanha o senhor via muito, né? O senhor todo esse trabalho, defesa da vida, tudo isso. Agora, né? As pessoas estão há um tempo já acompanhando também você na Canção Nova, né? Em outros momentos, alguns ficaram um pouco surpresos, né? Não conheciam assim todo esse zelo, né? Esse gosto, né? Pelo movimento carismático. Mas é um bem imenso, né? Que o senhor também tem feito à igreja.
Porque, claro, né, é uma experiência muito pessoal, cada um de nós vivemos com o Espírito Santo, mas depois também o estudo, o conhecimento ajuda, né, muito a, a todos a viverem essa experiência e sem medo, né, porque é uma experiência realmente genuína, genuinamente católica, né. Eu também, quando vivi a experiência do batismo no Espírito Santo, foi num retiro do Renasce, que houve aqui em Santa Catarina, Padre Paulo Ricardo, Aimee Nogueira, Dom Alberto, né? E fiz depois também a monografia na história da renovação, mas é algo muito espontâneo. A partir do momento que a gente bebe dessa fonte, vem também todo esse zelo, né, esse desejo de conhecer mais. E graças a Deus hoje temos muitos textos, né, uma boa literatura nesse sentido, né? Então é uma maravilha. Sim, graças a Deus o pessoal saiu do zero há muito tempo. Eu acho que hoje em dia há pouca formação sobre os carismas, há pouca Uhum. carisma. E quando há pouco ensino, ou quando existe um ensino, ele é um ensino muito enrijecido, né? Então, o que acontece? Amadorismos, né? Acabam fazendo coisas imprecisas, erradas, mas simplesmente porque ninguém as pastoreou, ninguém as ensinou. Uhum. E a riqueza, realmente, vejo, padre, esse voltar às fontes, né? A palavra de Deus, a doutrina da igreja, a tradição, né? E vamos ver que foi algo sempre constante na história da igreja. Então, podemos viver isso com liberdade, sem medo, né? Exato. O ensino é muito importante. Eu me lembro que o padre Jonas contou que ele recebeu o batismo no Espírito Santo, começou a orar em línguas, os primeiros da renovação no Brasil também tinham recebido o batismo no Espírito Santo, tinham começado a orar em línguas, mas eles não fluíam nos outros carismas. Uhum. Robert de Grandes veio para São Paulo, se não me engano, São Paulo, Queluz, talvez, e ele deu um retiro fechado só para os pioneiros da renovação. E ali, aquele retiro foi um seminário concentrado sobre os dons, sobre o carisma, e não apenas isso, mas também de cura para a personalidade daquele pessoal. E a partir daquele retiro é que eles começaram a fluir nos 9 carismas e que pegou fogo, digamos assim, a renovação no Brasil. Uhum. Eu acho que o ensino sobre os carismas, e junto com um ensino bíblico profundo sobre os carismas, Uhum. e as manifestações extraordinárias que acompanham, para nós é importante para que a gente comece a se destravar e para comece a fluir de uma maneira mais poderosa a corrente de graça. Isso. E um efeito, né, muito concreto, muito visível na vida das pessoas né, da presença, né, da veracidade né, do batismo do Espírito Santo é esta conversão, esse desejo de santidade, né, padre? Sem dúvida, porque o efeito dessas graças é levar à graça santificante. Então, não adianta, se a pessoa está achando que ela vai trapacear o Espírito Santo, ela vai ser a tal da carismática, mas ela não quer andar no caminho de santidade, significa que ela não foi impactada verdadeiramente. Ela está querendo dar uma de Simão o Mago, né? Isso. Como aparece no livro de Atos. Então isso aí não vale. Trapaça com Deus não existe. E os carismas são dados justamente para isso, né, para a edificação da igreja, né? Então, Deus dá, se não é usado, né, não é vivido da melhor forma, Deus pode também retirar, né? Uhum. Muito bem, caríssimo. Temos 2 minutos, né, para a live terminar, passou muito rápido. Queria, padre, aqui deixar assim, então, um agradecimento, à disposição, né, e gratidão realmente por todo o bem que o senhor tem feito. O senhor é sempre muito disponível, né, atendendo a todos, e a sua contribuição sem dúvida, faz um bem imenso à igreja. Eu admiro muito e continuemos, né, juntos. Agradeço pela fraternidade. E vamos orar um pelo outro e pedindo oração de todo mundo que está nos assistindo aí.
Maravilha. O senhor pode concluir com a bênção, padre? Claro, debaixo da vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gratidão. Boa noite, padre. Agradecemos a todos também que nos acompanharam. Até breve. Até, tchau. Valeu. Tchau.